Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Cripto, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 29 de janeiro de 2026, quinta-feira, são aproximadamente 11h55 da noite. Rapidamente, pelo calendário econômico, tivemos aí o resultado dos pedidos iniciais por seguro-desemprego, tivemos aí, pessoal, um aumento em relação à solicitação do benefício. A previsão era de 206 mil novos solicitantes, acabou vindo aí 3 mil a mais. Tivemos também o discurso do presidente Donald Trump. Basicamente, o que nos interessa foi a revelação de que amanhã poderá ser indicado o novo presidente do Fed e com certeza terá aí bastante influência e responsabilidade ao que tange a política monetária americana. Então, de olhos atentos aí para o nome que será revelado. Tivemos um dia apenas de caminho oposto para Dow Jones, uma leve alta de 0,11, S&P recuou 0,13 e Nasdaq, um pouco mais acentuado, recuo de 0,72. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos um dia muito pesado, os vendedores batendo aí praticamente o dia inteiro, uma queda acentuada de 5,22%. Neste momento, caindo mais 3%, preço a mercado 82.031 dólares. Então vamos ver o que rolou após a análise passada e quais são as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã ou somente na segunda-feira. Se houver necessidade de atualização, a gente retorna amanhã trazendo para vocês tudo em primeira mão. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós estávamos na expectativa de fato da confirmação de rompimento, né, desse mini ponto de decisão, fazendo alusão à ascendência desses fundos, né? Nossa expectativa era o fechamento deste candlestick abaixo, o que confirmaria de fato o rompimento dessa estrutura que vinha sendo delineada nos últimos dias. A gente percebe aí, né, que os compradores tentaram, né, até aí às 5 da manhã, né, empurrar o preço novamente para cima da estrutura ascendente. Acabou não prevalecendo, né, pessoal? Não tem muito segredo. Seguiu aí os princípios e fundamentos básicos do mercado, veio a confirmação. Esses caras aqui seguraram o preço, não deixaram o preço, né, retroagir de forma positiva. Então veio a recusa de preço, né, a briga intensa e por horas. Mercado, né, como de praxe, veio buscar aqui, né, pessoal, a região do nosso suporte diagonal, fazia alusão à ascendência desses fundos criado lá em novembro, né, no dia 22. Então tínhamos uma estrutura ascendente de fundos. Nossa expectativa era que pudesse haver aqui uma, né, retração, pullback, enfim, o pessoal veio tão pesado, né, que a gente percebe, né, que varou direto aí, né, os vendedores bateram muito forte, não tivemos nenhuma tentativa de manutenção. E aí, pessoal, a gente sabia que a partir desse ponto, confirmação de rompimento, nós iríamos ganhar velocidade, movimentações em blocos por parte dos vendedores, né, de forma verticalizada, com bastante intensidade. Não foi diferente, não é uma surpresa. Veio confirmação de rompimento e aí cá estamos, né, pessoal? A gente chegou próximo aqui do nosso ponto, do nosso suporte secundário, aí na proximidade dos 80.650, né? Já houve uma primeira reação aqui na casa dos 81, que é natural, né, pessoal? Pela proximidade, a gente trabalha em áreas. E aí, cá estamos em um dia, né, pessoal? Saímos basicamente aí dos 88 mil dólares até os 80 mil, 81 mil aproximadamente. Então, denota, né, que a análise gráfica, price action, tem bastante assertividade, pessoal. A gente colocou esse cenário aqui para vocês. É óbvio que existem pontos que a gente requer mais atenção, mas no contexto geral, né, veio aquilo que a gente
percebeu ontem e infelizmente estamos aí buscando níveis inferiores ainda, muito cedo, né, para a gente cravar aí uma reversão de tendência, uma alteração da estrutura. Obviamente, a gente vai trabalhar, né, com os pontos que nós temos aqui no gráfico e conforme for passando os dias, a gente vai, né, colhendo as evidências, tentando, inclusive, antecipar aí uma possibilidade de reação por parte dos compradores. No momento ainda muito dramático a situação, a gente ainda precisa de algumas confirmações acima deste nível aqui, justamente para a gente tentar um ensaio aí de recuperação. Fora isso, pessoal, a gente tem possibilidade real, inclusive, de continuar aqui a descida, né, buscando níveis inferiores. É óbvio que a gente tem aqui, né, esse suporte que agora é secundário, mais distante aí do preço a mercado, mas a gente já precisa colocar, né, como possibilidade de cenário aí nos próximos dias ou até mesmo na próxima semana. Vai depender muito do que tivermos, né, de condicionantes e informações aqui para gente. Então, pessoal, acho que o primeiro ponto aqui é a remoção, né? Essa marcação não faz mais sentido. A gente fez aqui a atualização para uma nova resistência. E aí, pessoal, o que que acontece daqui em diante? A gente tem aí mais aproximadamente 57 minutos até o fechamento desse candlestick atual. Ao que parece, não deve alterar tanto a sua estrutura formada até o presente momento. A gente, né, percebe que um volume vendedor bastante expressivo, né, principalmente quando a gente compara em outros períodos no passado. Então, teoricamente, se a gente quer um ensaio aqui, pessoal, de recuperação, né, um pullback, enfim, uma retração, a gente vai precisar de condicionantes positivas, tá? Na proximidade aqui do nosso suporte, né? Seja um candlestick com padrão de força, seja um volume comprador expressivo, reduzindo o tempo gráfico, uma estrutura de preço ascendente. Fora isso, meus amigos, será um Deus nos acuda novamente, porque mais uma vez, confirmando, né, dois candlesticks, né, fechando abaixo da marcação, ambos com volume vendedor, pelo menos um com característica de força, confirma o rompimento. E aí uma possibilidade, né, de fundo duplo, ela é descartada. Então a gente ainda está no jogo aqui, os compradores tentando alguma coisa, porém, ao que parece, esse candlestick, né, já está condenado, a gente não terá aí prevalência dos compradores. A gente vai ter que observar o segundo, o que, que vem para nós aí a partir da 1 da manhã. Né? E se não tivermos, né, essas condicionantes que foram mencionadas, né, pessoal? E aí o preço começando a fechar abaixo, né, confirmando aí com dois candlesticks novamente, aí a gente pode buscar níveis inferiores de preço. Lembrando que o range dessa região de suporte até o próximo, nós tivemos aí alguns encontros, né, múltiplos na abertura, fechamento, máximo e mínimo de preço, isso no passado, tá, pessoal? A gente teve aqui alguns encontros, então é óbvio que podem haver, né, retrações, pullbacks nesse meio do caminho, porém, a gente vai analisar, né, conforme for, o que, que será colocado aqui para nós, para a gente identificar aí uma possibilidade de alteração de tendência, né, estrutura de preço, enfim, aí são outros 500, né, só o tempo vai nos dizer. O que eu posso garantir que nós temos um potencial conflito de interesses grotesco aqui na região dos 74.400, tá, pessoal? Além desses caras que compraram muito aqui, meados aí de abril de 25, a gente percebe, né, pessoal, quando a gente aumenta o tempo gráfico, como foi falado para vocês em análises anteriores, a gente percebe que o preço ele bateu muito aqui nessa região dos 74.400 aproximadamente, tá? A gente teve recusas de preços aqui diversas vezes, né? Aqui, no caso, ao que parece, foi até uma bandeira de alta, né, pessoal? Um mastro, topos e fundos descendentes, novamente uma porrada ascendente. E aí a gente percebe que houve, né, a confirmação de rompimento quando o preço retornou
a proximidade desse nível, aí entrou esses caras aqui comprando fortemente. Temos aqui uma figura com padrão de força, um candlestick bastante expressivo, então para mim é um suporte bastante forte aqui. A gente acredita que poderemos ter aí um ensaio de uma reação. É óbvio que a gente vai analisar tudo isso, evidentemente, né, pessoal? O preço vindo buscar de fato, mas muita atenção aqui na proximidade dos 74.400, ponto interessantíssimo, pessoal. E, inclusive, né, a gente pode até almejar ou torcer para que tente aí a formação de um ombro, cabeça a ombro, né? Uma recuperação ao ponto de buscar novamente aqui a região próxima aí dos 107, 108. E quem sabe, né, pessoal, em um cenário mais positivo, né, que não seja um ombro cabeça a ombro, né, seja inclusive uma busca, né, pelo topo anterior, o topo histórico, quem sabe a renovação. Mas aí são outros 500, né? Vamos manter os pés no chão, mas temos essa possibilidade de formação, né? Obviamente, concretizando aí essa estrutura de ombro, cabeça a ombro, a gente sabe que nesse ombro vem pancada de novo para baixo. E a gente, obviamente, vai torcer para que isso não aconteça. Mas é um cenário mais para frente, né? É óbvio que estaremos aqui analisando, né, todos os detalhes e trazendo tudo em primeira mão aqui para vocês. Fechado, pessoal? Então, acho que no gráfico é isso. Basicamente, temos aí um big desafio aqui, né, pessoal? Nessa região do nosso suporte dos 80 a 650 aí, a proximidade. A gente precisa aí de condicionantes positivas, tá? Vai ficando difícil a situação dos compradores. É óbvio que ainda temos tempo. Torcer, né, pessoal? Quem sabe a gente encontre aí uma reação, a possibilidade de fundo duplo, né? A gente já tem aí praticamente mais um candlestick condenado, né? O que tange aí o lado dos compradores, né? Os vendedores batendo, bastante volume vendedor. Vamos ver se o que irá abrir a Azuma, né, irá mudar esse cenário em vista de que, né, pessoal, como vocês sabem, perdendo aqui essa região, obviamente, confirmando aí, né, com os nossos gatilhos, as condições impostas, aí a gente pode abrir caminho para buscar níveis inferiores, né, enfim, cai pro back, e analisar com mais cautela, obviamente, o preço chegando aqui na região do nosso suporte secundário, aí na proximidade dos 74.400. Mas vamos ver, a gente tem bastante chão. Amanhã costuma ser um dia um pouco mais ameno. É óbvio que a geopolítica vem influenciando fortemente, então isso não é 100%. Final de semana tende a cair um pouco o volume, né? Geralmente retorna no domingo às 8 da noite com a abertura dos mercados futuros lá nos Estados Unidos. E aí a gente vai acompanhar amanhã. Obviamente, havendo necessidade, a gente retorna, né, com uma nova análise, trazendo as novidades. Beleza, pessoal? Acho que no gráfico é isso. Vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente identifica a acumulação de lotes. Então, pessoal, aqui na região dos 81, né, basicamente onde foi a região dessa primeira retração, bem próxima aqui da nossa marcação, a gente tem uma leve acumulação, são 9 milhões de dólares. E a gente percebe bastante dinheiro posicionado aqui na região dos 80 mil, tá, pessoal? Os 80 mil a gente tem 29 milhões de dólares. Então, teoricamente, está bem próximo também aqui da nossa marcação. É aquela história, precisa aguardar a confirmação de rompimento, né? Precisa acionar o gatilho, porque muitas vezes vem um falso rompimento, né? A recusa de preço, o preço volta, né? E aí a gente acaba sendo pego de surpresa. Então, a necessidade de confirmação de rompimento, mesmo que você perca aí um gap tremendo, né, como foi hoje, né, muita velocidade, enfim, foi confirmar apenas às 5 da tarde, né, o rompimento, né, mesmo assim ainda te deu uma janela aí para você buscar uma operação shortada, por exemplo, basicamente aí nos 84.700 até a proximidade aqui do suporte. Então, necessário a confirmação justamente, né, para você não ser pego desprevenido aí com um falso rompimento. É uma forma de manipular
aqui os operadores, tá? Os grandes institucionais. Então, a gente tem bastante dinheiro. Outro ponto também, né, é se de fato esses lotes irão permanecer caso o preço venha, né, em sua proximidade. Então, muitas vezes pode ser uma forma de intimidação, blefe, o preço ele vem, né, se aproxima e aí os institucionais posicionados tiram o dinheiro da mesa, né, o que facilita aí, né, a busca por níveis inferiores. Então, vai consumindo todos esses lotes menores aqui e vai movendo o preço, tá? Então, isso também é uma possibilidade, por isso a importância de você analisar o gráfico e o fluxo juntamente, né, nesses momentos para você identificar se é um blefe ou se de fato eles ficarão posicionados e irão adquirir, né, os lotes de Bitcoin caso o preço, né, chegue aí para nós nos 80 mil. Beleza, pessoal? Acho que mais para baixo aí é um livro bem pulverizado. Talvez neste momento aqui não faça tanto sentido a gente dar tanta ênfase. E pelo lado dos vendedores, ó, o livro bem vazio aqui, hein? Nossa senhora. Muito pulverizado, pessoal. Tem ninguém vendendo. Pouco mais de acumulação só lá nos 90. Nos 90 mil dólares. 10,3 milhões de dólares. Ou seja, se entrar um institucional grande aqui, pessoal, limpa esse livro e move preço com muita facilidade, tá? Pouco dinheiro posicionado pelos vendedores, e isso pode ser também, né, considerado aí em virtude, né, de muitos operadores shortados e alavancados neste presente momento. Então, isso abre aí uma janela de oportunidade para esses grandes institucionais para tirarem esses caras, né, fazerem com que eles sejam liquidados, enfim. Então, muito cuidado aí, um livro muito vazio, mas, né, são possibilidades e é óbvio que a gente vai precisar aí de algumas, né, confirmações primeiramente para a gente colocar na mesa e ver se de fato faz sentido. Então é isso, pessoal. Vamos ver aí. Temos 46 minutos ainda até o fechamento, né, os compradores tentando a manutenção do preço acima. Vamos ver se vai ter alguma alteração aí de grande magnitude. Neste momento, ao que parece, vem para prevalecer novamente os vendedores atuando. E à 1 da manhã temos a abertura de um novo candlestick. Vamos analisar, né, volume, formação, enfim, reduzir tempo gráfico. Tudo isso vai ser importante para a gente começar a mensurar o que vem nas próximas horas. Beleza? Então é isso. Vou encerrando a análise de hoje. Agradeço aí novamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise.